Shalom Adonai, meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Quero aqui transmitir uma mensagem da parte de Deus que vai fortalecer a tua fé e abrir a tua visão espiritual, ou até mesmo renovar a tua visão espiritual. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e nós vamos fazer a leitura do versículo 24 ao versículo 27, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, como está a tua fé? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você. Muitos dizem que têm fé em Deus, acreditam em Deus e em Jesus Cristo, creem em Jesus Cristo, porém, na hora da execução dos verdadeiros ensinos da palavra de Deus, deixam a desejar. Percebam que nessa passagem que aqui foi lida, tanto o homem prudente quanto o homem insensato ouviram a palavra de Deus, porém o prudente cumpriu e o insensato não. Amém, meus amados? Então o problema não está em ouvir a palavra, não está em ouvir a palavra da verdade. O problema está em não executar o que se ouve, o que é ensinado. O homem prudente que colocou em prática, a Bíblia diz que ele construiu a sua casa numa rocha e ela não foi derrubada. Já o insensato, aconteceu tudo ao contrário, porque ele não colocou em prática. Muitas das vezes nós dizemos que temos fé no Deus do qual nós servimos, e Deus levanta homens e mulheres de Deus para ministrar a palavra em nossos corações, para nós colocarmos em prática, para que a nossa casa não venha a ser derrubada, para que a nossa vida não venha a ser destruída. Porém, na maioria das vezes, muitos de nós preferimos agir por conta própria. A Bíblia vai nos dizer, lá em Tiago, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus, mas estão ignorando, estão desprezando a verdade, estão desprezando o caminho que leva à salvação, estão desprezando a palavra que vai te abençoar e fazer você ter uma vida de paz, de felicidade e de prosperidade. Tiago também vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Sabe o que isso significa? Não adianta nós só ouvirmos a palavra de Deus e até entendermos que ela é verdadeira, porém, se nós não colocarmos em prática, isso é a obra que Tiago está dizendo, é a ação, é o pôr em prática, é o colocar em prática a verdade que nós ouvimos. Por isso muitos estão caindo, muitos estão vivendo ilusões, prazeres carnais, tudo porque não estão colocando em prática a verdade que ouvem, porque olham o homem e não olham a Deus, não conseguem enxergar, não conseguem entender, não conseguem discernir que é o Espírito Santo de Deus lhe orientando, lhe guiando e lhe mostrando o caminho certo a seguir. A dureza de coração tem feito com que muitos de nós venhamos a esfriar a nossa fé, ou ter a nossa fé
esfriada. Essa imagem que está sobre a minha retaguarda está dizendo: está nas mãos de Deus. O que está nas mãos de Deus? A verdade, contida em sua palavra. E a pergunta que Deus deixa para mim e para você nessa noite é: será que nós vamos continuar ignorando e desprezando a verdade contida na palavra de Deus? Porque muitos de nós temos agido de forma contrária à palavra. Ouvimos a verdade, mas colocamos em prática ao contrário. É como se fosse o homem insensato que ouviu a mesma palavra que o homem prudente, mas preferiu construir a sua casa na areia e foi derrubado. Tudo porque não obedeceu à verdade contida na palavra de Deus. Que essa mensagem provoque em teu coração o desejo de não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Porque se Deus direcionou ela a você, é porque Ele quer te abençoar. Ele quer fazer com que você continue de pé na sua presença. Tenha sua fé fortalecida nessa noite através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de todos, hoje, sempre e para todo sempre, em nome de Jesus.